A glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até meio-dia, na verdade 5 para meio-dia, e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que esse programa seja de alguma forma esclarecedor para a vida daqueles que têm acompanhado aqui esse debate. Esse debate você já sabe, você pode acompanhar ao vivo pela melhor emissora de São Paulo, a Rádio Musical FM, e você também pode assistir, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e você também pode acompanhar, se você baixar aí no seu aplicativo, no seu celular, você pode baixar aí o aplicativo da rádio, que também você consegue acompanhar. Comigo no programa de hoje, estou recebendo aqui dois pastores, um é bispo e o outro é o pastor, e o nosso tema hoje é um tema, eu acho que é bastante interessante. Maldição hereditária. Existe quebra de maldição para maldição hereditária? Existe maldição hereditária? Devemos fazer quebra de maldição, né? Como é que funciona isso aí? Obrigado, Thaís. Então, eu já quero a sua opinião. Eu deixei lá uma enquete no Instagram, @CésarCavalcante. Tem lá uma enquete. Vai lá, @CésarCavalcante, segue a página. Se você já segue, vai direto nos stories. E o último é como é que eu vou falar aqui? A enquete, né? A enquete com essa pergunta, você dá a sua opinião. No finalzinho do debate, eu vou mostrar aqui o percentual. Agora, veja, não é que o percentual lá vencedor, a pessoa não tem essa questão, né? Ali é quem está vendo pelo Instagram, beleza? Para debater esse assunto, eu estou recebendo aqui o bispo Denis Ricardo. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de São Paulo, é pastor desde 1999, quer dizer, 20 anos aí no pastoreio, é o responsável pela Igreja Comunidade Apostólica Livre, mais conhecido como CAL. Bem-vindo, bispo Denis Ricardo. Bom dia, pastor César, bom dia a todos que nos acompanham pela Musical, um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Maravilha. Comigo também no programa de hoje, estou recebendo aqui o pastor Enzo Perondini. Ele é pastor na Igreja Bola de Neve, formado em Teologia, Filosofia, Ciências Humanas pelo Mackenzie, Educação Física pela PUC, Ciências Biológicas pela Universidade de Bragança. Pastor Enzo, uma alegria tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento todos os ouvintes com a paz do Senhor e estou muito feliz de estar participando aqui. Que possa esse tema tão polêmico ser esclarecido, que a graça de Deus nos ilumine aqui para trazer algo positivo para a igreja. Maravilha, e você pode participar com a gente, 0 operadora 11 4210 3060, ou você pode mandar o seu WhatsApp para 98484 9988, 011 98484 9988. Bispo Denis, qual a sua opinião sobre quebra de maldição? Isso aí, tem que ter quebra de maldição? Não tem? Existe maldição hereditária? A situação do pai amaldiçoou o filho? Não? Como que é? Muito bem, acredito, diante da palavra, o que a gente tem de conhecimento Antigo e Novo Testamento, é que as maldições foram quebradas na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, numa vitória sumo de vitória, e lá as maldições foram quebradas. Então, a maldição hereditária não existiria no contexto cristão para aqueles que estão debaixo da autoridade máxima de Jesus Cristo, que se colocam debaixo desse sangue vertido na cruz. A dívida foi exterminada, né? Foi paga, porque Jesus se fez maldito lá no madeiro, ele se coloca como maldição e a maldição foi arrancada. Portanto, acredito que quebras de maldições, elas já foram realizadas pela vitória de Jesus. Então, eu ter que quebrar uma maldição com a qual Jesus já quebrou seria requebrar maldições, né? Até lembro da canção, né? Requebra, requebra, requebra sim, pode falar. Então, creio que não precisa disso, não é necessário. Jesus realizou essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. Pastor Enzo, qual que é a sua opinião, cara? Existe maldição hereditária? Tem que ter quebra de maldição? Como é que funciona isso daí? Pastor, eu vou fazer toda uma argumentação em cima da história e pela prática que eu tenho no dia a dia na minha igreja. Minha igreja é uma igreja que tem um fluxo, é uma igreja evangelística com um fluxo muito grande de conversão. São 40 a 50 convertidos por culto. E nesses convertidos, o que acontece? Vem muito pai de santo, muito bruxo, satanista. E eu acredito tudo no que o bispo falou. Só que eu vejo que tem que haver um processo na vida dessas pessoas. Dependendo do grau de contaminação que eles tiveram.
Não adianta só chegar ali de boca, confessar Jesus, que a pessoa vai continuar ainda tendo maldição. Maldição não tem nada a ver com salvação. Salvação, para mim, é dom de Deus. Vamos definir maldição. Defina aqui que é maldição. Então, nesses termos, a pessoa vai continuar tendo maldição. Do que o senhor está falando? Então, na verdade, é um processo de libertação. Eu vou ler aqui, ó, a praxis da igreja primitiva, que fala o seguinte, ó. Porque o que acontecia? A pessoa se convertia, ela ficava 2 anos fazendo a catequese, e depois da catequese, quando ela ia ser batizada, eles exorcizavam os irmãos. Então diz assim, ó, já no início do período do catecumenato, depois de realizado um certo rito de aceitação, que é a confissão, profissão de fé, aceitar Jesus, e de o catecúmeno haver participado regularmente do culto comunitário da palavra, como ritos de preparação imediata, eram acrescentados os exorcismos, a renúncia a Satanás e ao pecado, através do sopro da imposição das mãos, os escrutínios para a comprovação da vida cristã, assim como a traditio, receber a profissão de fé e o Pai Nosso, e a reditio, aprendê-los de cor. Então era uma prática da igreja primitiva. Isso daqui é Cirilo de Alexandria que está falando. Ó. Esse livro aqui é Manual de Patrologia. Aqui tem o Gonzales também. Diz assim, quando algum mas pagão... é o Rusto Gonzales? É. Ah, mas aí ele não é da patrística. Não, é história. É. Mas aqui também relata a mesma coisa. Sim, sim. Então diz assim, ó. Tá aqui. Quando algum pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino, para ter a certeza que o novo convertido entendia e vivia a sua fé, e então era batizado. Então, esse processo de catecumenato, até o batismo, o que acontecia? A pessoa tinha que fazer as suas renúncias das suas práticas pagãs. Então, eu assim, pela prática que eu tenho na igreja, é o que nós fazemos lá. O ministério da minha igreja é um ministério que ele acredita nisso. Que tem que fazer as renúncias e tal, tudo mais. Tudo, porque o que acontece, o que eu falei, vem muita gente contaminada. E você veja bem, pastor, o que eu entendo é o seguinte, que a Bíblia fala que Jesus carregou na cruz as maldições. E eu acredito nisso, é uma verdade. Está estabelecida espiritualmente, mas também fala que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. E nós ficamos doentes ainda e a gente ora e traz para a realidade da nossa vida aquilo que está estabelecido espiritualmente. Ok. Bispo Denis, como é que o senhor vê... Está aqui o pastor Enzo apresentando aqui um material que remete à patrística, muito embora o fato... O material remete à patrística, muito embora o fato é da Igreja Católica. Tá certo? E a Igreja Católica é depois da patrística. Mas vamos lá. Como é que o senhor vê esses rituais? Pois é, então, cerimoniais e rituais da Igreja do primeiro século precisam ser vistos com muito cuidado, né? Porque, embora possa ser uma prática implementada, eu prefiro olhar para o colégio apostólico inicial, e a gente não encontra biblicamente nos ensinos dos apóstolos, propriamente dito, e nem no ensino cristológico, nenhum tipo de necessidade cerimonial, ritualística, para se quebrar qualquer coisa que se tenha conhecido. Ao contrário, você vai encontrar, por exemplo, em Colossenses 2, no versículo 8, posso ler aqui, pastor César? Claro. Diz assim, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus e que o ressuscitou dentre os mortos. E aí vem uma explicação muito clara. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui fica muito claro
a certeira vitória de Cristo. Agora, a explicação, talvez, pastor Enzo, seja o seguinte, e aí a gente pode também falar de biologia, né? Que você vai lá para o Éden, e quando você vê o homem realmente se desgarrando de Deus, debaixo daquela desobediência completa, o pecado entra, e todas as ações pecaminosas, então poderíamos falar de uma herança maldita, e não de uma maldição hereditária, né? O pecado é a maior das razões de todas as explicações que a gente vive, inclusive as próprias doenças que você citou, né? Então a gente está debaixo dessa sentença. Enquanto não confessamos a Cristo, o pecado tem domínio sobre nós. Mas em Romanos 8 diz, portanto, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então as acusações saem, o poder do pecado é aniquilado no sentido espiritual da palavra, obviamente, né? Porque estamos garantidos com Cristo, mas vivemos aqui envelhecendo. Vivemos aqui tendo que lidar com as aflições. Isso não é parte de uma maldição, é parte de um resultado pertinente ao pecado. Então, se a gente vai dizer que eu preciso quebrar o que Jesus já quebrou, é muito mais complicado. A gente está recosturando o véu, talvez, né? Não seria o caso, pastor Enzo, de... deixa eu tentar aqui juntar o que a sua fala é a dele, para ver se eu estou entendendo certo. Vamos lá. Não seria o caso, o senhor está defendendo assim, que quando a pessoa se converte, mas ela tem renúncias importantes que ela tem que fazer. Sim, e tudo mais. Exatamente. Ele está dizendo, não, quem está em Cristo, nova criatura está tudo resolvido. Mas se for uma conversão de verdade, porque se eu disse assim, eu faço parte de uma igreja que tem um turnover muito grande de gente entrando e chegando e saindo também e tal. Mas e quando a pessoa se converte de verdade mesmo? Ela entrega-se a Jesus, se converte, para ela mesma, ela diz, a partir de hoje mudei, eu quero servir a Cristo e tal. Mesmo assim tem que fazer? Então, pastor, depende do grau de contaminação que a pessoa teve. E não do grau de conversão. O grau de conversão, eu acredito assim, lógico, porque eu acredito muito que na eleição, na predestinação, que Deus ele escolhe, eu acredito nisso, que os escolhidos de Deus, mesmo sendo escolhidos de Deus, têm que fazer essa prática, têm que fazer as renúncias. Aqui em Atos capítulo 19, diz assim, 19 e 18, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Então, a confissão dos pecados e as renúncias a Satanás é uma coisa que está aqui na Bíblia também. Então, não adianta só a pessoa chegar com a boca, ela confessar Jesus, e ela, em Cristo, ela é uma nova criatura. Eu acredito nisso. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas ela vai ter que fazer as renúncias dela. Tanto a Bíblia fala ali em Filipenses que o querer e o efetuar, desenvolver a vossa salvação. O processo vai ter que ser feito, a pessoa vai ter que fazer as renúncias. É nisso que eu creio, é nisso que nós nos baseamos. E uma outra questão é a questão lá de Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais. Quer dizer, eu oro pelas bênçãos, porque se ele já me abençoou, eu tenho que trazer para a realidade da minha vida. Eu oro pelas bênçãos, eu oro pela enfermidade, mas não oro pelas maldições que Jesus quebrou na cruz. Bispo Denis, tem que orar também por... Claro que não. Tem exemplo, como é que é? Não posso, não preciso. Veja bem, o que foi conquistado na cruz do Calvário está posto por graça, não é meritória. Não é a oração que me garante. A oração é a intimidade que eu tenho com Deus através do Espírito, sim, no desenvolvimento de uma salvação que se manifesta todos os dias, numa santificação, é uma outra história. Mas a maldição, veja, de novo, se eu tiver que quebrar maldição para garantir, e aí você disse até, inclusive, dependendo do nível, quer dizer, então a cruz, ela só serviu para alguns níveis, né? Outros níveis da vitória de Cristo não é tão triunfante. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, veja como isso é interessante. Muitas vezes, até vou tocar em assuntos talvez polêmicos, mas algumas autoridades espirituais que acabam... Por exemplo? Exemplos práticos, igrejas neopentecostais, por exemplo, né? Que a elas interessa muito subjugar pessoas debaixo de rituais cerimoniais, porque você, ao invés de trazer a libertação clara do que o próprio... Olha, Gálatas 3, por exemplo, né? No versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra de Êxodo 20, muitas vezes é apoiado, né? Que Deus visita até a 3ª e 4ª geração a iniquidade dos pais nos filhos e tal, mas daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. Era uma questão muito mais
Estava prática. Primeiro que Então, para mas, Israel. mas quer dizer que daqueles que odeiam funciona, a maldição hereditária Exato. tem. Eu posso dizer assim, quem está debaixo da maldição do pecado, não é? Uhum. Então, quer dizer, não confessou a Cristo, não, porque nós estamos falando sobre questões de pessoas que se convertem, não é? Que estão dentro da igreja. Você precisa fazer um trabalho para Extra. quebrar a maldição ou não? Não precisa. Se a gente estabelecer isso, de novo, estamos trazendo sobre a igreja o que aliás, E esses textos que ele acabou de ler de Atos 19, que o pessoal, depois de crente, vinha confessando seus feitos, queimando os livros, renunciando Quantas vezes? Quantas vezes? Não, isso uma foi vez feito? só, cada um. Então, quer dizer, acho que assim, é a consequência da salvação, né? Você, quando é tocado intimamente pelo Espírito e entende o significado da vitória de Cristo, é óbvio que você confessa pecados, né? Então, quando a gente confessa, essas coisas todas estão mais do que declaradas. A confissão é resultado do que a salvação já provocou. Eu não preciso quebrar alguma coisa para garantir minha salvação. Eu não preciso quebrar alguma coisa para garantir minha relação com Deus. Porque Então, Jesus quebrou. Veja, se o homem precisasse fazer alguma coisa para ter a bênção de Deus sobre ele, então a vitória de Cristo é o quê? O que Jesus realizou na cruz não foi definitivo? Não foi alguma coisa que, de fato, ele se fez maldito para que... Porque, assim, a maldição que eu tenho, que você tem, que nós todos temos, carregados lá, adamicamente falando, ela se manifesta enquanto você não está debaixo das potentes mãos do Senhor. Agora, quando Jesus te resgata, do modo vil, e é claro aqui, a maldição no vosso lugar, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, inclusive, né, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o Espírito Santo é quem... Ele é o penhor. Ele nos garante toda a bênção que Cristo conquistou na cruz. Não precisa quebrar maldições. Pastor Enzo, o que seria... Claro, Então, o problema é que o bispo está confundindo salvação com processo de santificação. Salvação não tem nada a ver com a libertação. Aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa que Deus lhes conceda arrependimento, metanoia. Isso aqui, Timóteo era pastor, é uma palavra para os crentes que estavam debaixo do pastoreado dele. Aí diz assim, ó, para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam hoje dos laços do diabo por quem haviam no passado sido presos para cumprir os seus caprichos. Então a pessoa crente, ela continua enredada, enlaçada pelo diabo, cumprindo os caprichos dele. Vou dar um exemplo. Pessoa se converte. Mas aí não tem nada a ver com salvação, você está falando? Nada a ver com salvação. Se ele morrer agora, capotou o carro, é salvo. Tá salvo. Ok, mas então a maldição seria o quê? A maldição seria esse processo de libertação que a pessoa, o crente, tem que fazer. É se desprender dos laços do diabo. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja, muitos drogados se convertem. A pessoa, ela confessa Jesus, ela recebe Jesus, se converteu genuinamente, mas ela vai cair em droga. Ela vai continuar usando droga. Então vai ser um processo de santificação. Na minha igreja eu tenho vários pastores que eram viciados em crack, que eram viciados em todo tipo de droga e hoje são pastores. Mas ocorreu um processo na vida deles. Esse processo, o que ele é acompanhado? De arrependimento, renúncias. A pessoa tem que fazer renúncia sim. Isso não tem nada a ver com salvação. A pessoa ela é salva por dom de Deus, graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para que eu seja salvo. Mas o processo da santificação, se desprender desses laços do diabo, o crente tem que fazer sim. Ok, vamos lá. Eu quero saber também o que pensou o 20, 0 operadora 11 984849988. Você manda seu áudio para cá, 984849988. E também você pode participar pelo YouTube, no canal César Cavalcante, ou no canal da Rádio Musical FM, você escolhe e você manda lá a sua pergunta. De vez em quando eu vou lá e pesco algumas opiniões, trazendo aqui direto para o programa. O assunto é interessante, temos 2 debatedores que defendem bem cada um a sua visão. Eu vou para o intervalo rapidinho, quanto mais curto melhor, Rafa, e aí a gente volta já, fica com a gente. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã.
Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM e eu quero mandar um abraço específico. Vou ver se eu consigo fazer isso todo dia, tá? Não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. Para os novos alunos, se você se matriculou depois, à noite, assim, sei lá, não vai estar sendo o teu nome aqui, hoje de manhã e tal. Mas ontem, tem aqui o pessoal que já fez a inscrição na Escola de Pregadores. Vai o meu abraço aqui ao presbítero da Igreja Evangélica Cristo Fonte de Vida. O nome dele é Adilson Bronha, acho que é assim que fala. O diácono da Assembleia de Deus Monte Alegre, Wallace de Souza Costa. O pastora da Igreja Bíblica Missão Restaurar, Kátia Regina Valentim. O obreiro da Assembleia de Deus do Brás, Jorge Simões. O pastor da da Igreja Pentecostal Cidadão do Céu, Claudinei Marcos Matias. Aqui tem o irmão que não tem igreja, o Wellington Souza, e o presbítero Neverton, talvez seja assim o nome, tá? Neverton Vieira Couto, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo do Jabaquara. Esses irmãos fizeram a inscrição na Escola de Pregadores e acredito que já devam ter recebido aí cada um os seus acessos, né? A Escola de Pregadores é um projeto online, completamente digital, com mais de 50 aulas, tá? São 11 módulos, e cada módulo tem um pacote lá de 4, 5, 6 aulas, depende, tem módulos com 8 aulas, outros com 3, 4, enfim, para esgotar cada assunto, né? Onde você vai aprender muito a respeito da pregação, da palavra de Deus. Então você tem 11 módulos sobre como você planeja um esboço do seu sermão, a ética na interpretação de texto, a ética na homilética, a ética na interação, nos assuntos, qual o caminho da pregação, aplicativos importantes, materiais importantes que você precisa ter. Lá eu falo, você não precisa ter 2.000 livros para ser um bom pesquisador ou pregador. Se você tiver o material certo, né, isso te economiza tempo e dinheiro. Então, enfim, são 11 módulos e a Escola de Pregadores está quase se despedindo aqui do programa Crescendo na Fé e também do programa de debates, né? Estamos fechando aí essa turma e aí daqui 2 ou 3 meses talvez volta, aí não é comigo isso daí. Mas se você quer participar dessa turma que está em ascensão, então me chama agora no WhatsApp. 99 007 6844 011 9 9007 6844 9007 6844, beleza? O valor é 10 parcelas de 80, é super barato, R$80 por mês, mas por causa da pandemia a faculdade diminuiu. Ela está oferecendo 50% de desconto. Então, o que já era barato, R$80, caiu para R$39,90. Agora, tem muita gente aproveitando aquela ideia que eu falei, né? Pastor, ao invés de ficar pagando R$39 todo mês, até o ano que vem, não sei o que lá, qual é o outro plano? O outro plano, 3 parcelas de 133, tá? 3 pagamentos de 133. Aí dá 133,30 ou 3,90, sei lá, tem uns centavozinhos aí, mas se você pode pagar 3 de 133, pronto, a Escola de Pregadores já é sua. Não tem matrícula, não tem que pagar matrícula, não tem que dar entrada, não tem que pagar nada hoje, você não tem que ter 133 no bolso. Você paga 3 de 133 e tá tudo certo. Escola de Pregadores chega aí para você o seu acesso. De quebra você recebe a Bíblia Apologética online e ainda recebe a Escola de Pregadores evento ao vivo. Se você tem interesse, tem chamado da parte de Deus e quer se capacitar, me chama no WhatsApp, 011 99007 6844, 011 99007 6844, coloca teu nome, tracinho, matrícula e aguarde que a gente entre em contato com você. Faça como essa galera aqui fez ontem, deixa eu só falar os nomes aqui agora. Presbítero Adilson, diácono Wallace, pastora Kátia, obreiro Jorge, o irmão Wellington, presbítero Newton, pastor Claudinei. Faça como essa galera aí que está buscando
capacitação no seu ministério. 011 9 9007 6844, 9007 6844, pensou teologia, pensou FTB. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o nosso debate, controlando aqui os nossos computadores, a câmera, o som, a imagem, a luz, a temperatura, a água, tudo que tá aqui, tá aí o Rafael no comando aí da mesa. E aí é o seguinte, para você participar ao vivo, 984849988. Eu volto aqui, eu não lembro quem falou por último, não me lembro. Acho que fui eu. O pastor Enzo, Ah, o pastor Enzo, ele fala, né, e tal, ele coloca, então, certo. vamos lá. Bispo Denis, se eu bem entendi, porque a gente tem, assim, o debate entre duas ideias de dois líderes aqui. Se eu bem entendi, o que o pastor Enzo defende não é que o cara herdou do pai alguma maldição ou coisa que o vale. Não sei. Aí ele também. Não. Mas pelo menos ele não falou isso aqui. Certo. Ele está defendendo que se você vem de uma situação de vício, sei lá, de drogas, de idolatria, de satanismo, de coisa que o valha, e aí você se encontra com Cristo, aí você tem aquela confissão a Cristo, eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador, você ouviu a pregação, você cai de joelho, chora, não sei o que, ora, tudo mais. Só que os elos do passado, que você fez, não estou falando do seu pai, que você aderiu, Certo. os contratos, vamos assim dizer, espirituais, Isso, eles continuam válidos. É isso que você acredita? Desse jeito? Exatamente. Ok. Como que é a sua visão sobre isso? Pois é, se os pactos prevalecem e permanecem, logo, mais uma vez, estamos diminuindo a vitória do Senhor Jesus na cruz. O que prevalece, na minha modesta opinião, pastor Enzo, é que os comportamentos viciosos, né, ou viciantes, a própria epigenética explica, né? Que é aquela questão comportamental, genética do DNA, mais o ambiente. Então, veja bem, uma pessoa que usou drogas, né? Você tem um testemunho poderoso, se não me engano. Eu acho que eu já te vi, cara. Eu te vi dando um testemunho. Não é você que teve um câncer? Exatamente. Eu lembro de você. E agora tive uma nefropatia nos rins crônica. Fiz 4 anos de hemodiálise e também Deus me curou. Fiz um transplante e Deus me curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Beleza. Ele tem um propósito lindo na sua vida aí. Amém. Então, você que sabe, né? Os anabolizantes e tal. O comportamento vicioso de uma vida, quando eu encontro Jesus, com o que eu vou ter que lidar? Com as consequências disso. Já não são mais maldições ou pactos, porque Jesus quebrou naquela mesma hora. Essa é a grande vitória. A grande vitória, a boa notícia do Evangelho, essa é a questão. Aquilo que eu não posso mais fazer, Jesus fez. Jesus realizou. Quer dizer, eu não conseguiria me libertar disso. Você não teria condições. Se o Senhor não fosse lá e te resgatasse, não seria possível a tua vitória. Você é uma das pessoas que pode declarar isso. Agora, não foi só porque você renunciou e continuou renunciando e vai renunciar. Essa renúncia foi feita no dia em que você entendeu o senhorio de Jesus Cristo. Então, é nisso que eu debato. Eu entendo as questões quando as pessoas precisam lidar, inclusive com essas questões que você disse, né, pastor César? Não só dos pais, mas a própria conduta pessoal. Mesmo, A conduta pessoal. A pessoa viveu a vida toda, né, debaixo do vício do cigarro, tabagismo ou álcool, ela vai ter que lidar com isso, porque as células delas estão intoxicadas. Para isso existem clínicas, remédios, apoio terapêutico. Eu acredito nisso. E se a gente mudar o nome, então, para ao invés de falar quebra de maldição, processo de libertação? Por exemplo, processo de libertação. Sim. O senhor é bispo, obrigado. Não sei se a sua igreja já apoia casas de recuperação. A casa de recuperação é um negócio assim, porque 90% dos caras voltam a usar drogas, né? Eu já tive casa de recuperação da igreja, da nossa igreja e tal. É complicado, é muito inglório esse trabalho. É só pela graça mesmo, porque você trabalha com 100 caras, fica lá e os caras engordam e fala da Bíblia e prega e dá testemunho, coisa mais linda. Saiu na rua, um mês depois cai 30%, 2 meses depois cai mais outra, cai quase todo mundo. Então, não seria o caso de uma terminologia diferente, pastor Enzo? Ao invés de falar, não é quebra de maldição, mas é um processo de libertação. Um processo de libertação. É exatamente o que eu falei aqui, ó, em Filipenses capítulo 2,
versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é um processo. Os vínculos que a pessoa fez no passado, muitas vezes, elas continuam influenciando a pessoa no presente. É o que eu li lá no texto de Timóteo. E isso é uma questão que eu vivo no dia a dia na minha igreja. Já teve uma menina que veio do satanismo, que ela era filha do bispo da Missa Negra. Eu levei 1 ano fazendo renúncia dos pactos que ela fez. Como é isso? Ela ia falando tudo que ela tinha feito, os rituais que ela tinha feito, e a gente ia pedindo perdão ao Senhor e ia renunciando. Os demônios que ela serviu, tudo isso. Isso foi um processo na vida dela. Hoje ela está na igreja, lá no sul, está casada com o menino da igreja. Ela apresentou o filho dela no altar do Senhor, que é o neto do bispo da Missa Negra. Então eu fui pastor no ABC, as bruxas que se converteram na igreja. Tudo foi um processo, elas tinham que renunciar aos pactos. É a mesma coisa que eu já coloquei aqui. A questão eu oro pelas enfermidades, eu oro pelas bênçãos, eu não oro pelas maldições. É automático, eu confessei Jesus, acabou a maldição. Acabou a maldição, mas eu tenho que trazer para a realidade da minha vida. De que jeito que eu trago para a realidade da minha vida? Orando. Acabou ou não acabou, pastor? Acabou, mas eu tenho que trazer para a realidade? Não entendi. Não, acabou na cruz. É uma coisa que espiritualmente está estabelecido. Mas se eu não me apropriar disso, se eu não orar, se eu não renunciar, se eu não trouxer para a realidade da minha vida... Logo não é graça. Se eu tenho que me apropriar de alguma coisa... Bispo, você está confundindo salvação com processo de libertação. A graça da libertação. Salvação é graça de Deus, é dom de Deus. Eu posso ir para o céu... cheio de problema na minha vida espiritual. E qual é o efeito colateral se você não fazer esse trabalho? Qual seria? O problema é que a pessoa, aquele texto que eu li ali de Timóteo, fica fazendo os caprichos do diabo. A pessoa continua fazendo o que ela fazia antes. Então, Saulo, para se transformar no grande homem de Deus que se transformou, quais renúncias ele fez? Quais foram cerimônias ritualísticas que ele cumpriu? Porque ele rangia os dentes, ele tinha ódio no coração, ele perseguiu cristãos, né? Ele era uma pessoa, doutor da lei, fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel. Envolvido em assassinato de cristão. Ele apoiou, ele estava lá, ele pegou as roupas de quem matou Estevão, ele se alegrou com isso, né? E, de repente, o cara encontra Jesus no caminho, né, de Damasco. Há um diálogo muito curto ali, né? Jesus se mostra para ele que era o cara que ele estava perseguindo. Ele fica cego. Ananias vai até lá, faz uma oração por ele. Aliás, a contragosto, inclusive, né? Não, esse cara e tal... Talvez ele tenha que fazer algumas renúncias, eu não sei. Vamos fazer um cerimonial, fazer um ritual com ele para ver se ele vai... Simplesmente, Jesus entrou na vida dele e transformou a vida desse homem sem nenhum tipo de... Claro, e depois Paulo vai falar, eu continuo lutando contra coisas da minha própria vida. O bem que eu quero eu não faço, tal. O que são essas questões? Como é que fica aí? As questões... A questão é que Paulo não era pagão. Paulo, ele era judeu. Ele estudou nos pés de Gamaliel, era doutor da lei. Ele não tinha muito o que renunciar. Ele já vinha de uma religiosidade judaica. Seria o mesmo Deus, é o mesmo Deus, no caso. Mesmo Deus. Ele simplesmente teve encontro com Cristo e teve a vida dele transformada. Ele começou a anunciar o Cristo que ele tinha conhecido. Agora, quando a pessoa vem do paganismo, de pactos, de práticas, quando ela vem para a igreja, ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa quebrar nada, ela não precisa fazer nada. Tá tudo feito. Tá tudo feito, sim. Mas se ela não orar, não confessar e não renunciar, isso não vai ser uma realidade na vida dela. Tudo bem, pastor. Então, o rapaz lá do cemitério, que tinha muitos demônios, e Jesus encontra ele, e ele grita lá, cai no chão. O Gadareno. O Gadareno. O demônio de Gadara. Ele foi liberto instantaneamente. Os demônios foram embora. Terminou. Uma obra completa, fantástica. Jesus realizou aquilo que ninguém pode realizar. É disso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, eu entendo que estas práticas modernas, né, atuais das igrejas, como cura e libertação interior, renúncia disso, daquilo e tal, eu não vou dizer que não funcione, porque muitas vezes as pessoas que vêm debaixo dessas práticas se apoiam nisso e é a única realidade que elas encontram. O senhor já acreditou nisso? Já. Fiquei 13 anos. Eu fiz parte de 13 anos de uma igreja que professou isso. E eu ensinei isso. E você fazia quebra também? Sim, fiz. Participei de muitos rituais. Nós renunciávamos nomes de demônios, levávamos as pessoas a repetirem muitas coisas, né? Eu fazia isso com toda sinceridade. E não funcionava? Funcionava até certo grau. Depois você via, você percebia, inclusive, o laço que isso se transformava depois. Por exemplo? Por exemplo, as pessoas reincindiam. Você falou sobre a questão do vício, da droga, é mais ou menos parecido.
algum problema que a pessoa... Tipo, será que eu não renunciei a alguma... A pessoa tinha que... Rapaz, acho que eu esqueci algum tipo de quando renúncia. acontece uma recaída, porque se o senhor trabalha com isso, Sim. então tem pessoas que, beleza, tá lá dando tecido, o senhor falou de pastores e tal, beleza. Mas tem aqueles também que recaem. Sim. A que se deve isso? Porque se a quebra foi feita, se o trabalho foi realizado, todo o exercício foi feito, então não era para cair mais. Então por que cai? Tem que ser Então, contínuo, né? Tudo é um processo, pastor. É um processo na vida da pessoa. É a luta da alma da carne contra o espírito. Tudo é um processo, é uma luta. Agora, o que nós fazemos no Ministério de Libertação é ajudar essas pessoas a confessar os seus pecados e renunciar aos seus pactos antigos. E, assim, por experiência própria, pelas libertações que eu já realizei na minha igreja. As pessoas que passaram pelo processo, elas foram libertas. Agora, se não E ninguém nunca recaiu? Já recaiu. Mas Sim, e então, a minha pergunta é, quando recai? Eu fui lá, o senhor fez um trabalho comigo lá 2, 3 meses, o senhor me visitou e me discipulou, e eu confessei, quebrei os pactos. Fiz tudo certo lá na cartilha, beleza. Aí 1 ano depois eu volto. Eu volto, sei lá, para as drogas, ou para macumba, ou sei lá para que eu volto. A que se deve isso, sendo que todo o processo tinha sido feito? Então, eu acho que várias questões, né, pastor? Precisa ver como é que é a vida espiritual, como é que o cara vai manter a salvação. Aqui em Mateus capítulo 12, Jesus ele fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 12, ó. Jesus ele deixou um ensinamento aqui, ó. Ele fala assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com a geração má. Então, se a pessoa não tiver uma prática de leitura bíblica, de oração, não tiver cheio do Espírito Santo, se o demônio encontrar a casa vazia, ele vai voltar. Então não seria só pregarmos que a pessoa tem que estar sempre cheia do Espírito Santo? Sim, mas se a pessoa E aí não precisa fazer nenhum processo? Não, se ela está cheia do Espírito Santo, precisa o demônio não vem. ela tem que fazer o processo. Se ela não renunciar, ela vai ter que fazer o processo. Bom, vamos lá, vamos ver o que pensa o ouvinte. O Lázaro, eu creio que não, porque quando aceitamos Cristo como Salvador, ficamos livres. A Maria Goretti, maldição deve ser quebrada mesmo, mas a partir do momento que entrego minha vida a Deus, toda maldição já é quebrada. O Cláudio, não creio em maldição hereditária, quando aceitamos Cristo, fomos batizados, somos livres do mal. A Karina, não sei, mas a minha avó não deu certo com o meu vô. A minha mãe não deu certo com o meu pai e agora também não estou dando certo com o pai da minha filha. Não deu certo eu e o pai da minha filha. O Maurício, eu acredito que Jesus desfez a maldição, mas meu pai bebeu, eu bebi, meu filho bebe muito agora. O pastor Sebastião, deve fazer sim, pois o nosso mestre deixou um mandamento que em seu nome se expulsasse os demônios. A Cássia, fui obreiro da Universal por mais de 20 anos e lá tem trabalho de libertação e quebra de maldições. Eu acredito em quebra de maldição, sim. O Edmilson, bom dia. Crente continua sendo ser humano, dependendo do caso, não custa nada fazer. A Liette, a minha opinião está de acordo com o que diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus se fez maldito por nós, ele levou toda a nossa maldição hereditária e também genética na cruz. Agora cabe a nós tomarmos posse e decretar e não aceitar situações que querem se mostrar contrário, como o inimigo costuma fazer. A Hilda, minha opinião é que não precisamos, cada um vai dar conta da sua vivência. O Rogério, não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, há poder no nome de Jesus. O Moisés, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. O Nelson, sim, devemos, orem muito, porque sempre terá maldição. O crente fiel é sempre perseguido e as atuações malignas nunca acabam. O Léo, pode até existir maldição, sim, mas eu acredito naquele que desfaz a maldição na cruz. O pastor Adenilson, desculpe. Eu acredito que não existe maldição hereditária. O Reinaldo, bom dia, paz e tal. O crente salvo não sofre os efeitos da maldição hereditária, porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, a nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A Elaine, não existe maldição hereditária, apenas como diz em Deuteronômio 11, 26. O Maurício,
A paz do Senhor Jesus, ótimo dia. Olha, minha resposta está em Números 23. O Marcos Roberto, não existe maldição hereditária. Deus visita a maldade dos pais nos filhos, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ele está perguntando, não existe maldição hereditária? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade do pai nos filhos, a primeira, segunda, terceira e quarta geração. O Dino, bom dia, pastor, minha opinião é não, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele maldição por nós. E o Israel escreveu dizendo, acredito que sim, muitas maldições hereditárias e de palavras de família. Não está muito equilibrado, não. A maioria está dizendo que não existe maldição hereditária. Por que o senhor parou de acreditar? Porque eu vi os resultados práticos, né, na minha própria vida e eu fui buscar, vivi uma renovação de fato, né, do Espírito em mim, quando percebi que tudo aquilo era exercício de controle, né, psicológico sobre as pessoas. Mas havia sinceridade. Havia. Por exemplo, você ministrava e duvido, você fazia com sinceridade. Não duvido que aqui há sinceridade, pastor. Isso é muito importante. Quando a gente fala isso, dá a impressão de ser só um aspecto crítico, né? E colocando sobre as pessoas o tacanho da própria responsabilidade pessoal. A gente precisa lembrar que, em algum momento, a gente também é influenciável. E eu fui influenciável e influenciei outras pessoas. Mas isso depois, mais tarde, quando você olha para a palavra, por isso que a palavra, ela é libertadora. Se o Filho vos libertar, que foi até o versículo aí, verdadeiramente sereis livres, eu entendi isso claramente. A vitória de Cristo, ela é suprassumo das vitórias. Ela é incomparável, inenarrável, descomunal. Não tem nada parecido no universo. O que Jesus realizou lá é uma obra vicária determinante. Ela não se compara a nada que o homem pudesse fazer. Quando eu percebi que todos aqueles elementos eram muito mais... até numa tentativa terapêutica de ajudar. Não duvido, como o pastor César disse, era sincero, era honesto até. Só que eu percebi que era subterfúgio. Então, até a própria colocação de Saulo, pastor Enzo, não se coloca, porque assim, é como se ele tivesse vindo, não do paganismo, mas a religiosidade saduceu, ou fariseu, ou escriba, aquela religiosidade matou Jesus. Os caras assassinaram o Cristo, decidiram isso no Sinédrio, né? Então, quer dizer, como não renegar? Teria que renegar sim, porque se aquilo tudo fosse importante para a obra libertadora e salvífica, logo ele nem precisaria encontrar Jesus, permaneceria no judaísmo. Então, o que ele está falando é que assim, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Se tem prática errada dentro, é por conta da pessoa, porque a Bíblia não mandava matar ninguém, a Bíblia não mandava amaldiçoar as pessoas. Mas eu vou até discordar, pastor César, porque assim, não era o mesmo Deus, né? Porque Jesus, quando se faz homem... Mas o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo? Não, mas na compreensão religiosa deles, quando Jesus chega, não é aceito como Deus, concorda? Concordo. Então, havia ali uma diferença. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo que na concepção deles, eles mesmos não compreendiam quem era esse Deus. Porque não reconheceram o próprio Deus quando esteve no meio deles. É isso que eu estou querendo dizer. Então, muito embora tenha toda uma prática, claro, tudo bem, entendo, o Deus do Antigo Testamento, mas... Tanto é verdade que a própria compreensão que Saulo tinha sobre esse Deus não era a realidade, né? Então, é disso que eu estou falando. Era uma... Pode falar, pastor. Então, bispo, não dá para comparar, por exemplo, uma prática religiosa do judaísmo, por exemplo, com alguém pagão que faz sacrifício de sangue, que oferece sacrifício para entidades. Para uma pessoa que, por exemplo, que foi pai de santo, que bateu a cabeça no terreiro, que serviu as entidades, que fez um monte de trabalho, que ofereceu um monte de coisa ali para os demônios. Não dá para comparar, por exemplo, Saulo com um pai de santo. Não dá para comparar Saulo com uma bruxa. Não dá para comparar Saulo com um feiticeiro. Não dá para comparar Saulo, por exemplo... Mas o Gadareno não dá. O Gadareno... Que ele também citou. Sim, mas veja bem, o Gadareno, Jesus libertou, eu acredito nisso, libertou. Mas ele deve ter mantido essa libertação. Provavelmente, esse cara, ele virou crente. Ele se encheu do Espírito Santo, ele continuou... Não, ele virou, a Bíblia diz que ele virou pregador no outro dia. Leu lá em Marcos, que ele fala que ele saiu pregando em Decápolis, então, que são 10 cidades. A gente sabe que para a pessoa sair pregando, ela tem que estar cheia do Espírito. Então ele continuou ali alimentando a vida dele espiritual. Tá. Tem aqui o Rudolfo Carlos. Ele diz o seguinte: bom dia, pastor César e tal, paz. Eu acredito e sou testemunho vivo. Fui liberto depois de um culto aceitando Jesus, depois de 8 anos de dependência de crack. Entrei num culto dependente e saí liberto. Eu entrei num culto dependente e saí liberto. Desde 2005. Bom, nós estamos em 2015. Então esse cara tá bom, né? Porque de 2005 para cá, tá liberto. E ele entrou
dependente, saiu liberto. O que a gente deve entender aí nesse caso? A minha própria mãe, eu posso dizer, minha mãe, ela viveu um período de desvio, né? Inclusive em função da própria religiosidade, porque a religiosidade faz isso mesmo. Durante um tempo há um subcontrole e ela estava entendendo que aquilo era evangelho. Quando ela se desvia por não ter sido realmente convertida, de fato, ela passa a fumar, né? Mas quando o Senhor a reencontra, ela reencontra o Senhor e ela entende tudo que tinha acontecido, já grávida de mim, ela me conta isso. Ela, inclusive, pegava o dinheiro do leite para comprar cigarro. Ela simplesmente dobrou seus joelhos numa cama, fez uma oração e o Senhor a libertou instantaneamente. Aí você pode pensar, existem pessoas que a libertação ela é gradativa, não é? As pessoas lutam contra o cigarro e tudo mais. Mas quando está em Cristo, a vitória é garantida. Esse testemunho demonstra que se fosse definitivo a prática de uma quebra para que a pessoa fosse liberta, esse rapaz não teria sido liberto. É um testemunho pessoal dele, né? Então, se ele necessitasse de fazer quebras de alguma coisa ou renúncias, tem alguma coisa estranha aqui. Não está, funciona para uns e não funciona para outros. Por isso que eu estou dizendo, nós não podemos dizer que isso é determinante. Não podemos cravar dizendo, eu citei o caso de Saulo, Gadareno, podemos citar outros casos, biblicamente. Até em João 9, quando os discípulos entram numa daquelas perguntas, Jesus, quem pecou, o pai ou a mãe? E foi interessante a resposta de Jesus, quebrou. Talvez os conceitos todos, os paradigmas foram quebrados. Nem pai, nem ele, nem ninguém. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Então veja como é complicado a gente trazer, cravar, né, determinações cerimoniais ritualísticas para a libertação de alguém. Não seria o caso? Eu nunca fiz quebra de maldição. Eu sou filho de pai de santo. Eu nasci, minha casa era um centro. Eu cresci no centro. Tá? Eu nunca fiz. Eu nem sei como faria isso aí. Eu não entendo isso aí. Mas veja só. Então eu me converti há 20 e tantos anos atrás numa igreja Assembleia de Deus ouvindo o pregador. Fiquei naquela igreja até virar pastor. Demorou alguns anos e saí dessa igreja. Hoje congrego em outra igreja. Essa é a minha história. Mas veja só. Não seria a questão do compromisso. Quando eu falo compromisso, eu estou falando o seguinte. Quando você, homem, chega e fala assim, ó, Enzo, você vai agora renunciar a tudo que você tinha feito. Aí o cara faz a renúncia. E esse renunciar, e essa palavra dele, meio que faz ele ganhar força. Ganhar força. Não seria isso? Eu acredito que Deus ele tem um processo porque ele nos trata na individualidade. Então, cada caso é um caso, pastor. O que nós fazemos na libertação é ajudar a pessoa a ter força para fazer as renúncias para ela poder ser totalmente liberta do que ela estava presa, sei lá se era satanismo, droga. A gente só conduz a pessoa em oração. O Ministério de Libertação só faz orações. Faz a pessoa entender o pecado, faz a pessoa... Faz um discipulado também, um discipulado, claro. O discipulado faz a pessoa entender o pecado, faz a pessoa se arrepender do pecado e faz a pessoa confessar o pecado e renunciar. Mais nada. Bom, seja como for, eu acho que fica claro aqui para nós que cada crente, né, tem a sua responsabilidade sobre si mesmo, espiritualmente, né, no mundo espiritual, de se posicionar, porque eu acho, e aí, na verdade, dessa mesa aqui, acho que o senhor, se bem que o bispo também já lidou com isso, vocês vão poder me falar, porque eu vejo, eu percebo, né, meu sentir, isso gera meio que uma dependência espiritual. Tem pessoas que são codependentes, que tipo assim, eu vou lá porque meu bispo, eu vou lá porque meu pastor, eu vou lá porque ele ora, ele me fala, e vira aqui meio que um mentor daquela pessoa, e essa pessoa não se desenvolve sozinha. E eu vejo isso como sendo um problema na nossa igreja. Eu já recebi pessoas que não podiam fazer nada se o pastor não colocasse a mão. Não fala, não, vai, irmão, tá abençoado. Porque parece que a pessoa fica naquela... Ela mesma, por si, ela não pode tomar uma decisão, porque o demônio, porque os anjos, porque e tal. Eu acho que também fica complicado. Mas, infelizmente, nós temos... Olha esse relógio. Acabou o nosso horário. Põe a vinheta de consideração final, por favor. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
Pastor Enzo, uma alegria receber o senhor aqui mais uma Obrigado. vez. Suas considerações finais. Obrigado. Então, pastor, eu falo assim pela minha igreja, a Bola de Neve. A nossa igreja é uma igreja missionária. Tudo que eu não quero é que algum membro da igreja fique dependente de mim. O que eu quero é preparar essa pessoa, discipular essa pessoa, ajudar ela no seu processo de libertação e enviar essa pessoa para que ela ganhe alma, para que ela faça o mesmo que eu pude fazer ali, que eu tive o privilégio de poder abençoar ela, que ela faça também para as outras pessoas. Então, nossa igreja é uma igreja missionária, que envia missionários. Tem igreja aberta no mundo inteiro. Então, tudo que a gente não quer é que a pessoa fique dependente dos pastores. Bom, Bispo Denis, uma alegria muito grande receber o senhor aqui. Suas considerações finais. Obrigado, pastor César, pastor Enzo e todos que nos acompanharam até aqui. Bom, embora eu faça parte de uma igreja, eu não quero falar em nome da minha igreja. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero relembrar você o versículo que eu abri o nosso debate. Eu preciso deixar cravado isso no teu coração. Jesus fez o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, toda aquela maldição que era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Espero que você seja liberto definitivamente pela cruz e pela obra que Jesus fez. Obrigado, pastor César, pelo convite. Espero poder voltar outras vezes aqui. Claro. Obrigado, pastor Enzo. Com certeza. Bispo, para te achar nas redes sociais é @ o quê? E a igreja, como é que faz para achar? Comunidade Apostólica Livre, Facebook, Instagram, @ Comunidade Apostólica Livre, e eu, @ Denis Ricardo, com 2 N's YS. Foi minha mãe, não, chique, não é culpa minha, né? Não. Então como é que é? Denis com 2 N's YS. Aí sim. Deve vir dos antepassados. Aí sim. Pastor Enzo, para achar a sua igreja e o senhor nas redes sociais, como é que faz? O meu Instagram é @Perondinienzo e o Instagram da igreja é Bola de Neve Sede, @Bola de Neve Sede. Perondiniense, Enzo, é o Enzo com Z. Enzo com Z. Com Z. Perondinienzo. E a Bola de Neve, @ Bola de Neve Sede. A igreja que eu participo é @Bola de Neve Sede. Legal. Bem-vindo sempre, gente. Eu quero falar com você que ainda não fez a sua inscrição na Escola de Pregadores, que você tem a sua oportunidade. Me chama no WhatsApp 011 99007 6844, 011 99007 6844. Quero só finalizar falando o seguinte, que algumas pessoas são espiritualmente dependentes de outras. E você, se você é espiritualmente dependente, talvez não percebeu isso, você precisa se libertar disso também, né? Precisa ter uma libertação. No cristianismo, tudo é pessoal, porque Deus ama você, porque o pecador é você, porque o julgamento é um por um, porque até o galardão, Jesus diz: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, no cristianismo, tudo é pessoal. Então, você precisa ter a sua individualidade ao pé da cruz, a tua individualidade no seu ministério, a tua individualidade na sua oração, você orar, você tem autoridade. Você tem autoridade. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Acredito que muitas pessoas se tornam dependentes espiritualmente porque meio que é fácil terceirizar, né? Ele vai orar por mim, ela vai orar e pronto, abençoou. Então, pensem nisso, repensem, orem a respeito. Estou ficando por aqui. Às 14h tem o bom e velho programa Crescendo na Fé, então a gente se encontra às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple